volta do ano 30 depois de Cristo, reúne-se uma multidão numa pequena aldeia perto de um lago chamado Genezaré. Aqui os habitantes judeus desta província romana da Judeia testemunham um milagre. Mas como relata o Evangelho de São Lucas, alguns membros da multidão sentem-se assustados. Acusam o curandeiro de expulsar demónios em nome de Belzebu e exigem um sinal, uma prova de que este trabalho é feito em nome de Deus. Estas suspeitas levam o curandeiro, conhecido pelo nome de Jesus de Nazaré, a repreendê-los. Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do Filho do Homem. Então Jesus faz uma afirmação misteriosa. Compara o seu próprio poder com o poder dos grandes patriarcas da Bíblia. A Rainha do Sul levantar-se-á, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Ele profere estas palavras durante um exorcismo de demónios. Ele diz, e aqui está quem é maior do que Salomão. Porque não disse maior do que o rei Davi. Em vez disso, referiu-se a Salomão. O que será que Jesus quer dizer? O que é que Salomão, o rei sábio do Antigo Testamento, tem que ver com a expulsão de demónios? Creio que a partir dos textos do Novo Testamento se torna claro que Jesus, os seus apóstolos e os autores dos Evangelhos conheciam as Escrituras e citavam-nas abertamente. Certos estudiosos acreditam que Jesus se referia a uma história que não é contada na Bíblia hebraica, mas sim num outro texto, o Testamento de Salomão. Neste livro, Salomão é não só o homem mais sábio, como também um mestre de demónios. Jesus faz uma referência oblíqua a uma história que já naquele tempo era conhecida na antiga Judeia e que as pessoas, ao que parece, aceitavam como verdadeira. Com o nome de Testamento de Salomão, este texto está redigido na primeira pessoa e descreve como o rei Salomão conjurou um exército de demónios. Surgiram perante mim 36 espíritos, com caras de burros, bois e aves. Fiquei maravilhado e perguntei-lhes, quem são vocês? Será que Jesus, de quem se diz ter debatido as Escrituras com os doutores do templo quando tinha apenas 12 anos, teve acesso a histórias sagradas diferentes daquelas que lemos hoje no Antigo Testamento? A Bíblia hebraica, a que os cristãos chamam de Antigo Testamento, está dividida em 3 partes distintas. Apesar de 2 delas serem amplamente aceitas no tempo de Jesus, havia uma que não detinha o mesmo estatuto. A primeira parte da Bíblia foi criada durante o período persa, entre 500 e 400 anos antes de Cristo. Compreende os livros do Gênesis, do Êxodo, do Levítico, dos Números e do Deuteronômio, o Pentateuco, os chamados 5 livros de Moisés. A tradição judaica vê os 5 livros do Gênesis ao Deuteronômio como o maior e mais alto grau de revelação de Deus a Moisés. A seguir vem uma segunda categoria no cânon bíblico, composta pelos profetas, e a seguir a terceira categoria, as Escrituras. É esta parte, as Escrituras, considerada sagrada, mas menos integral do que as outras 2 secções da Bíblia hebraica, que mais mudou ao longo dos séculos. Só viria a estabelecer-se por completo muito depois da crucificação de Cristo. Pode parecer-nos estranho, mas provavelmente não havia Bíblias alternativas. Mas sim Bíblias que continham livros alternativos que eram considerados sagrados. Sabemos isto a partir de alguns textos gregos que sobreviveram até aos nossos dias. Coisas que foram traduzidas como parte da Bíblia, mas que não existem na nossa Bíblia, e coisas que descobrimos nos pergaminhos do Mar Morto, que a comunidade considerava parte integrante da Bíblia, mas que nós não. Será que Jesus e os seus discípulos conheciam e citavam histórias sagradas que não se encontram na Bíblia atual? O que sabiam eles que os leitores modernos não sabem acerca dos famosos patriarcas da Bíblia, como José, Daniel, Adão e Eva? E em relação a Salomão, sobre quem Jesus se referiu enigmaticamente durante um exorcismo no Evangelho de São Lucas?
A certa altura da história, alguém disse: estas páginas vão fazer parte do livro e estas não. Mas existiam comunidades em que essas páginas também faziam parte do livro. O que estará contido nestas páginas em falta? É um texto antigo que se refere a uma das personagens mais conhecidas do Antigo Testamento, o rei Salomão, mas que não faz parte da Bíblia de hoje. Rejeitado por judeus e cristãos, viria a tornar-se num documento cobiçado por praticantes de alquimia e cabalismo. Tem o nome de O Testamento de Salomão e refere-se a uma faceta pouco conhecida da personagem de Salomão, a de feiticeiro, mestre de demónios. O Salomão que conhecemos da Bíblia é um homem de imensa sabedoria. Uma das coisas que se diz acerca dele é que possuía a sabedoria dos povos do Oriente ou dos caldeus e a sabedoria dos egípcios, o que significa que a sua sabedoria incluía o estudo dos astros, incluía a magia, como iremos encontrar no Testamento de Salomão. Foram encontradas várias cópias do Testamento de Salomão, escritas em grego e preservadas pela Igreja Ortodoxa Grega em bibliotecas cristãs em França, Inglaterra, Grécia e Israel. O facto de todas datarem do século XV e XVI levou a que alguns estudiosos acreditassem que foram escritos durante essa época. Mas no início do século XX, muitos deles suspeitavam que a origem da história era muito mais antiga. Essa suspeita foi confirmada em 1945, quando um agricultor egípcio fez uma descoberta extraordinária num lugar chamado Nag Hammadi. Enterrados na terra estavam manuscritos antigos, guardados no interior de vasilhas de barro, longe de olhares indiscretos durante quase 1600 anos. Datados dos séculos I e II, incluíam várias passagens que pareciam referir-se diretamente às tradições descritas no texto de Salomão. O que sabemos acerca da altura em que o Testamento de Salomão terá sido escrito é que tem de ser anterior ao ano 400, pois existe um outro texto dessa época que o cita. O Testamento conta uma história diferente de Salomão daquela que conhecemos da Bíblia. Todos conhecem a história das duas mulheres que levam o seu filho ao rei Salomão e onde ele decide: vou dividi-lo em dois, já que ambas o reivindicam. A altura em que a mãe verdadeira diz: não, por favor, entreguem a criança a outra mulher. E ele fica a saber qual delas é a mãe verdadeira. Claro que ele nunca pretendeu dividir a criança em dois. A narrativa alternativa do Testamento de Salomão diz respeito ao seu outro grande feito, a construção do Templo de Jerusalém. O templo é construído com auxílio de uma entidade sobrenatural. Salomão é o agente de Deus. Salomão não é apenas o arquétipo do homem sábio, mas o típico executor de feitos sobrenaturais. No texto, Salomão explica que o arcanjo Gabriel lhe deu um anel de grande poder. Com ele dominarás todos os demónios da terra, e com sua ajuda irás construir Jerusalém. Existe aqui muito simbolismo tolkieniano. Um anel de poder, um anel para os dominar a todos, um anel para os encontrar, um anel para os conduzir e unir na escuridão. Utilizando este anel, Salomão conjura o próprio Belzebu com o objetivo de dominar uma horda de demónios. E, interpelado por mim, prometeu colocar sob o meu domínio todos os espíritos impuros. Coloca-os a trabalhar na construção das fundações do seu templo. E qual é a ideia aqui? Que se uma pessoa conseguir de alguma forma tirar partido do lado bom da força, pode usá-la para subjugar o lado negro e até mesmo fazer com que ele trabalhe em prol do bem. Penso que podemos olhar para o uso dos demónios como uma forma de dizer que o templo tem uma origem divina. Não foram canteiros nem pedreiros que construíram o templo. Foram estes seres divinos que Salomão conseguia controlar, colocando-os a puxar corda, a cortar mármore e a pôr tijolos uns em cima dos outros. O Testamento de Salomão, tal como existe hoje, está repleto de referências cristãs, já que os próprios demónios profetizam a crucificação. E o demónio disse: iremos corromper o mundo habitado durante um longo período, até que o Filho de Deus seja esticado na cruz. Mas certos estudiosos têm sugerido recentemente que, apesar dos seus elementos cristãos, as tradições que estão por detrás da história poderão ser bem mais antigas. Grande parte do material que contém sugere a existência de um núcleo judaico mais antigo, talvez do primeiro século da era cristã, que mais tarde foi reformulado por cristãos e depois preservado e posto a circular por eles. É uma visão aparentemente confirmada por uma descrição de um exorcismo encontrado nos trabalhos do historiador Flávio Josefo, escritos no século I.
Flávio Josefo, que viveu no primeiro século da nossa era, escreveu em grego, mas era natural da terra de Israel. Por isso, e apesar do Testamento de Salomão, tal como o conhecemos ser um texto posterior, a tradição, a história já existia séculos antes do texto ter chegado até nós. Como Josefo afirma, as tradições descritas no Testamento de Salomão faziam parte do ritual do exorcismo judaico. Será que isso explica a razão de Jesus mencionar o nome de Salomão durante um exorcismo, segundo o Evangelho de São Lucas? Se assim for, isso mostra que o texto, que outrora se acreditava ter sido escrito em tempos medievais, na realidade remonta ao tempo de Cristo. Sabia-se que Salomão era o arquétipo do exorcista de demónios. Não tenho dúvidas que Jesus fez referência a esta história, especialmente se associarmos isso aos textos de Josefo. Se o Testamento de Salomão fez outrora parte da tradição judaica, desde então que esses textos têm estado perdidos. Mas na Idade Média, estas lendas de feitiçaria eram populares entre os leitores cristãos medievais. Estavam mais familiarizados com o fantástico do que os seus homólogos judeus. Os poderes sobrenaturais da oração. O caminho místico está repleto de perigo. Não há dúvidas quanto a isso. E de acordo com os místicos, os cabalistas, uma pessoa só tem permissão para entrar no jardim do misticismo quando atingir os 40 anos de idade e possuir um grande conhecimento e sabedoria da Torá, por ser muito perigoso, cheio de perigo. As pessoas podiam desencaminhar-se e até mesmo perder a sua sanidade mental. Este é o destino de Salomão, de acordo com este texto excluído.